vídeo de hoje é sobre o livro Balzac e a Comédia Humana, do Paulo Ronay, pela editora Biblioteca Azul. Esse livro aqui faz parte do projeto Lendo a Comédia Humana do Balzac, vou deixar o link do projeto aqui no box de informação. E a Gláucia, do canal Estante Indiscreta, ela foi uma das primeiras a realizar esse projeto. O projeto se chama Lendo Balzac, vou deixar o link do canal da Gláucia aqui no box de informação e o link também do vídeo em que ela explica um pouquinho sobre esse projeto Lendo Balzac. Se eu não me engano, ela já está realizando esse projeto há uns 2 anos, então já tem vários vídeos sobre os livros, né, sobre a comédia humana do Balzac no canal da Gláucia. E eu acredito que ela já tenha terminado o 4º volume dessa coleção aqui da Biblioteca Azul. Se ela não terminou, ela já está no 4º volume, agora eu não me lembro. Mas vou deixar todos os links aqui para que vocês confiram. Então, eu li esse livro e ele não é uma biografia do Balzac. Eu achei que fosse uma biografia do Balzac, contando a vida dele, etc. E não. É Balzac e a Comédia Humana, como diz o próprio livro, né? Como diz o próprio título. Enfim, eu não sei porque que eu achei que fosse uma biografia. A biografia do Balzac mesmo vocês encontram nas próprias edições, né, da coleção da Biblioteca Azul. Tem ali falando um pouquinho sobre a vida do Balzac, que eu irei ler e depois eu comento para vocês em um outro vídeo. Mas aqui não, aqui o Paulo Ronay ele vai contar pra gente a história, né, do Balzac em relação à comédia humana de uma forma geral, a todos os livros. Então teve um capítulo nesse livro que eu não li ainda, porque é um capítulo dedicado somente ao livro O Pai Goriot. Tem um capítulo, o capítulo 2, é o Pai Goriot dentro da literatura universal. Então eu não li esse capítulo porque eu não li o livro ainda. Então eu fiquei com medo de pegar spoilers e enfim, como eu não sei absolutamente nada da história, então eu achei melhor não ler esse capítulo. Irei lê-lo somente depois de ler o livro. A primeira edição da Comédia Humana saiu entre de 1946 até 1955. E a segunda edição da Comédia Humana foi lançada a partir de 1989. Então essa daqui seria a terceira edição? Acredito que sim. Então você começa lendo essa obra e o autor, né, o Paulo Ronay, ele já começa a nos contar como que foi a crítica, né, como o Balzac foi recebido em relação à comédia humana na época. E assim, ele recebeu muitas críticas, muitas críticas. Ele foi extremamente negado enquanto vivo. E após, 50 anos depois, após a morte do Balzac, que foi em 1850, que ele começou ali a fazer um pouco de sucesso, ele começou a ser mais reconhecido, mas mesmo assim as críticas permaneceram. Então assim, existem muitas discussões referente às suas obras. Balzac, ele é um dos escritores universais que é muito, muito estudado. Nós temos o Dante, nós temos Shakespeare, nós temos o Goethe, que são escritores muito estudados, e o Balzac se encaixa nessa listinha de autores. A comédia humana ela é composta por 88 romances e novelas. Mas eu fiquei com... eu não sei, será que eu contei errado? Porque naquele meu vídeo de introdução eu falo que são 89 romances, porque eu fui contando a partir da introdução que tem nos livros. E será que eu contei errado? Talvez eu tenha contado errado, porque ele coloca aqui no livro 88 romances e novelas, que faz parte ali da comédia humana. Só que a comédia humana ela está incompleta, porque o Balzac pretendia escrever 137 livros ao invés de 88. Então eu fiquei assim um pouquinho confusa se é 88 ou 89. E eu acho muito engraçado que várias vezes quando eu vou falar comédia humana, eu falo Divina Comédia. E isso é uma coisa que acontece não só comigo, mas eu sei que eu já ouvi muitas pessoas comentando sobre a comédia humana e em vez de falar comédia humana, fala Divina Comédia, que é a obra do Dante. E o mais engraçado é que aqui nesse livro, o Paulo Ronay, ele comenta isso, que essa questão da Divina Comédia e comédia humana, o Balzac fez isso de propósito. Então tem um texto bem bacana aqui, que eu, enfim, não vou comentar aqui com vocês, né, vocês precisam. E foi em 1833 que o Balzac decidiu que ele iria ligar todos os seus romances da comédia humana. O que seria ligar todos esses romances? Que os personagens da comédia humana, desses 88 livros, eles iriam um interligar com o outro. Então, um personagem que é secundário em um livro, no outro livro ele é um protagonista. Então, digamos que
Assim, é muito difícil, gente, escrever esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um dos maiores desafios de um escritor, né? Quando você pretende escrever até mesmo uma série, mesmo que tenha 5, 7 livros, é um desafio porque você tem que ter ali todos os personagens, mesmo aqueles que são, né, de plano de fundo ali, que não são tão vistos ali na narrativa, lidos, né, na narrativa, mas deixar a história deles ali para não se perder. Então, eu acho um desafio muito grande e essa é uma das minhas admirações. Apesar de ter lido poucos livros do autor, eu li somente A Mulher de 30 Anos e Ilusões Perdidas. Vou deixar os links dos vídeos aqui abaixo. Apesar de ter lido somente esses 2 livros do autor, eu já admiro muito por isso, porque eu sei, já ouvi falar sobre a competência do Balzac em relação a não ter se perdido em relação a tantos personagens. E o mais interessante é que todas as características do personagem, como cor de cabelo, cor dos olhos, altura, cor da pele, personalidade, tudo isso está certinho em todas as obras. Ele não se perdeu em nenhum momento. Então, eu já admiro justamente por causa disso, porque eu acho isso realmente um desafio. E pensando que isso foi lá em 1833, que o cara estava escrevendo tudo isso com uma pena, né? E lá na página 20 do livro, o Paulo Ronay colocou aqui 6 tópicos referente a essa questão do Balzac ter ligado todos os personagens em todas as suas obras. Então ele fala o seguinte: primeiro tópico, o protagonista de um romance ou conto aparece noutra narrativa num papel secundário. Segundo tópico, um comparsa de segundo plano passa numa obra nova a ser protagonista. Terceiro tópico, as personagens de determinada obra, no meio de uma conversa ou numa carta, mencionam outras criaturas balzaquianas como pessoas vivas de seu próprio ambiente ou de notoriedade geral. Quarto, os figurantes de um romance fazem alusões aos acontecimentos de outros romances como os fatos realmente acontecidos, sem lhes nomear os protagonistas. Quinto, o próprio autor indica as ligações de amizade e parentesco das personagens novas com as que já apareceram antes. E sexto, finalmente, e esse de todos os recursos o menos artístico, o romancista remete ao leitor por meio de notas a obras anteriores em que mesma personagem já aparecera. Então você está lendo uma obra e ela está falando sobre um determinado ciclano, fulano, lá na nota de rodapé tem lá os romances pelo qual aquele protagonista já apareceram. Muito interessante. E lá na página 21 tem uma coisa bem interessante que o Paulo Ronay colocou. Ele fala o seguinte: assim, haverá livros em que o número das personagens reaparecentes é superior a 100. Por exemplo, em Esplendores e Misérias das Cortesãs vai além de 150. Incrível. E fica aquela grande questão, assim, como que o Balzac não se perdia em tudo isso, né? Porque são aqui 88 livros e todos os personagens estão ali entrelaçados com todos os outros, e como que ele não se perdia nessa questão? O Paulo Ronay comenta que o Balzac tinha uma irmã e que ele ia lá tomar café com essa irmã e tal, e ele ficava conversando sobre os personagens dele, como se esses personagens realmente existissem. Então ele chegava lá, porque ciclana de tal aconteceu tal coisa. Ele começava a contar os acontecimentos como se aquilo fosse uma fofoca, como se ele realmente estivesse falando da vida de uma pessoa que realmente existe, mas não, é de uma personagem que ele criou. Então isso, de uma certa forma, era um estudo para ele. Eu acho que através disso, para quem escreve, né, eu gosto muito de escrever, e às vezes eu gosto de comentar sobre alguns personagens que eu crio, algumas coisas que eu faço, e é gostoso você comentar com outras pessoas como se realmente esses personagens existissem. E ali você acaba pegando furos que você fez, que a pessoa vai te fazendo perguntas sobre aquele determinado personagem, e você fala, olha, isso seria uma boa eu colocar, porque, né? E assim, e você vai ficando mais criativo, porque você vai criando outras coisas em cima desse personagem. Então, Balzac é incrível, gente. Só deveria ser um pé no saco, né? Ter amizade com ele. Eu acho que só a irmã aguentava mesmo, porque acho que nenhum amigo ia aguentar ele falando de pessoas que, né, personagens que ele criou. Uma outra coisa interessante que até eu mesma fiquei me perguntando logo quando eu comecei a fazer essa coleção aqui. Será que esses romances eles estão em ordem cronológica?
E não, gente, eles não estão em ordem cronológica. E o Paulo Ronay fala que isso é algo do próprio autor, do próprio Balzac, que ele falou que isso foi intencional. E na verdade eu acho bem interessante, tipo, você já começa lendo, por exemplo, um livro que o personagem morreu e depois lá na frente você encontra aquele personagem, sei lá, se casando ou coisa do tipo. É legal esse tipo de coisa, é intencional. Você tem que criar a sua cronologia dentro da sua cabeça em relação aos personagens. Eu acho isso uma questão bem inteligente. Existe um capítulo aqui também que vai focar um pouquinho da questão se o Balzac ele é melhor escrevendo romances ou escrevendo contos, né? Se ele é um bom romancista ou um bom contista. Tem um texto bem interessante sobre isso, mas eu não tenho como opinar muito porque eu só li 2 livros do autor, então vamos ver lá na frente. Mas eu sei que existe aqui falando sobre se o Balzac é um mestre na arte de escrever ou não. Tem um capítulo falando sobre essa questão. Justamente pelas críticas que o autor recebe. E, enfim, eu também não tenho como falar muito sobre isso, porque eu só li 2 livros do autor. Confesso que A Mulher de 30 Anos foi um livro que eu não gostei muito. Eu achei que a visão do Balzac sobre uma mulher moderna para aquela época é um pouco estranha, né? Naquele vídeo, que é até um vídeo longo, eu comento sobre isso. Ilusões Perdidas já foi um livro que eu gostei bastante, eu gostei muito. É muito diferente da Mulher de 30 Anos, completamente diferente. E apesar de eu achar que ele tem uma parte ali que fica um pouco cansativa, mas é assim uma obra espetacular mesmo. Lá na página 119, se ao ler Balzac frequentemente se tem a impressão de tratar com um historiador, outras vezes ele nos dá nitidamente a ideia de um homem de ciência e em particular de um naturalista. Então preciso ler a sua obra para poder entender. Uma coisa é certa, que está escrito aqui também, que o maior protagonista da comédia humana é Paris, né? Paris é a protagonista da comédia humana sem dúvida nenhuma. E eu posso falar pela Ilusões Perdidas que eu li. Ali você tem muita coisa histórica, né? Então tem um lado dele aqui que é mais voltado para a ciência, tem um outro lado mais pela questão naturalista. Não sei, preciso, né, ler as obras para ver se eu concordo ou não. Mas, de acordo com Ilusões Perdidas, pelo menos, é muito histórico. Você sabe tudo sobre tipografia. Se você não sabe o que é tipografia, leia Ilusões Perdidas, que você terá uma aula de tipografia. Tem um capítulo também que ele fala sobre Balzac e o Brasil, porque parece que tem um personagem dele aqui lá na página 167, que ele fala o seguinte: sendo o Brasil uma terra de mistério, não é de surpreender que uma das personagens mais misteriosas de Balzac, o enigmático Ferragus, um dos 13, aparece em relações com a Embaixada do Brasil. Enfim, não sei quem é esse personagem, porque, enfim, eu não li todas as obras dele. Então, mas tem esse personagem que ele tem uma relação ali com a Embaixada do Brasil. E vem falando um pouquinho sobre o Balzac, né, essas traduções no Brasil e tal. E, gente, eu acho que é uma obra muito importante. Eu acho que nós estamos sendo assim privilegiados de termos a comédia humana traduzida aqui no nosso país. E eu acho que é um investimento incrível. Esses livros eles são um pouquinho caros, mas eu consegui em promoção. Eu tenho 5 livros da comédia humana, mais esse aqui. Todos eles eu paguei em torno de 30, 35 reais, porque eu peguei em promoção no Submarino. Então fiquem de olho. Geralmente tá por 60, 70 reais, mas você consegue essas promoções. E você tem lá na página 185 uma mensagem do Érico Veríssimo sobre essa obra traduzida, né, aqui pro Brasil, que ele fala o seguinte: considero esse empreendimento editorial um dos mais importantes do Brasil em todos os tempos. E eu sou obrigada a concordar, porque você ter a comédia humana traduzida inteira é simplesmente incrível. Então, acho que vale todo o investimento. Tem muitas coisas aqui que eu não consegui entender, porque ele está falando sobre algumas de suas obras, né? O Paulo Ronay começa a falar de alguns personagens. Enfim, então eu fiquei um pouco perdida, porque eu não li esses livros aqui. Então, assim, minha dica: leia A Comédia Humana e depois leia esse livro. Deixe para lê-lo por último, porque eu acho que será mais vantajoso. Eu acho. Porque
Tem muita coisa aqui que eu pulei, que eu não entendi, justamente porque eu não li os livros que estão sendo mencionados. Então, esse aqui é um livro que eu irei ler, principalmente aquele capítulo que é inteiro dedicado ao pai Goriot. Acho que é assim que se pronuncia, né? Enfim. Então, é um livro muito bonito. Todos eles são em capa dura. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui atrás tem uma foto do Paulo Ronay, deixa eu mostrar. Fotinho do Paulo. E o que eu achei bem interessante é que eles colocaram cartas, né, de quando Paulo Ronay estava escrevendo a Comédia Humana. Então, as cartas que ele enviava, que eu acho que era para Dona Eliana, que em 1989, 19 de março de 1989, tenho o prazer de remeter-lhe os textos de A Bolsa e a Modesta Mignon, acho que é assim, que faz parte do volume 1 da Comédia Humana, que está completo, as traduções em máquina de escrever, olha que bacana. Eles colocaram várias dessas cartas aqui. Ó, essa aqui é a capa da primeira edição brasileira da Comédia Humana, de 1946, olha que bacana. Então assim, para quem é fã do Balzac, eu acho que é um livro super interessante para ter na coleção. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!